A alteração da lei da nacionalidade. Tenho recebido muitas perguntas sobre um ponto específico da alteração da nacionalidade, que é a cidadania por tempo, ou seja, o tempo, a contagem vai ser alterado. Antes de falar sobre essa alteração, vamos entender um pouco da questão jurídica. Como que funciona uma lei? Primeiro nós temos um projeto de lei, essa lei é votada, aprovada dentro da Casa dos Deputados aqui em Portugal, depois vai para o juiz, vai para o presidente da República, o presidente assina, essa lei é publicada, abre um prazo para ela se tornar válida e aí sim podemos aplicar essa alteração. Tudo isso já aconteceu, porém não temos o regulamento da lei. O que é o regulamento da lei? É um documento que diz, olha, essa alteração vai ser feita dessa forma, neste local, com esse prazo, com esse valor, nós vamos aplicar essas regras. Isso é o regulamento e nós não temos. Então, tem muita gente falando o que acha, o que pensa, como vai ser, e tudo isso é uma grande desinformação. Por quê? Não traz nenhum alinhamento, nenhum direcionamento oficial e nós vamos ficando ansiosos sem saber de fato o que está acontecendo. E pior, muitos profissionais já estão realizando o pedido de nacionalidade com base nessa alteração, sendo que nós não temos o regulamento. Juliana, por que não saiu esse regulamento? Não sei. Acredito, pelo que a gente está vendo de informações, que no meio dessa alteração da lei entrou um novo governo. Tivemos um período de votação aqui em Portugal, de eleição, elegemos um novo primeiro-ministro, elegemos novos deputados, e essa galera que está em maioria hoje no governo, eles são contra a imigração desenfreada. Portugal tá passando por essa fase? Tá, mas não é só Portugal. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tem muitas nações que estão passando por essa imigração em grande proporção, em grande número. Afinal, nós temos guerras acontecendo, pandemia, miséria, catástrofe da natureza. Então, é normal e esperado essa grande quantidade de imigrantes. Porém, o país sofre com essa grande imigração porque ele não está preparado. Hoje, Portugal está saturado, os nossos órgãos públicos estão saturados, Portugal não está conseguindo dar atenção, vamos dizer assim, para essa grande quantidade de pessoas que estão entrando. Então, pelo que nós estamos vendo, acredito, dá a entender que o regulamento não saiu por conta do novo governo, possivelmente vamos ter alterações, essa lei pode, na verdade, ser alterado, ou seja, de fato não entrar em vigor, não é a palavra certa no termo jurídico, porque ela já está em vigor, mas ela pode de fato não acontecer. Então nós precisamos esperar, não há regulamento da lei, então nós não sabemos como vão ser as novas contagens de tempo. Para você entender isso, vamos entender como que funciona hoje, dia 24/4, às 11 horas da manhã. Como que funciona o pedido de cidadania por contagens de tempo. Essa modalidade de cidadania, a contagem se aplica pelo tempo de residência legal. Ou seja, Joaquim tem um título de residência em Portugal, ele já tem um período de 5 anos legal no país, ele pode solicitar a cidadania portuguesa. Como que ele sabe o tempo dele? Isso é muito importante. Ele precisa solicitar junto à AIMA um documento que chama Certidão de Contagem de Tempo. Por quê? Muitas vezes o Joaquim foi lá fazer a entrevista dele no dia 1 de agosto, mas o título dele demorou 4 meses para ficarem pronto. Acontece que as datas do sistema muitas vezes oscilam. Às vezes aparece a data do que de fato Joaquim foi na entrevista, às vezes aparece a data que estava em análise, depois a data que foi indeferido, ou a data que de fato ele foi para a Casa da Moeda. Então não existe muito uma regra. Deveria ser a data do deferimento, que nós não conseguimos saber, porque é uma data dentro do sistema. Por isso que é muito importante você solicitar. Eu já vi vários casos de pessoas falando, não, eu fiz a entrevista no dia 1, então daqui 5 anos, dia 1 de agosto, eu vou solicitar minha residência. E quando vai ver,
tava lá uma outra data, não tinha de fato os 5 anos, faltavam ainda 3, 4 meses para completar 5 anos, e a cidadania é indeferida, porque precisa ter 5 anos de residência, certo? Há muitas especulações sobre a contagem de tempo vai mudar para o tempo de manifestação de interesse, mas será o tempo de manifestação que protocolou, manifestação que foi aceita, a data que compareceu ali no CEF, recebeu aquele documento, tem uma data, ou, para quem solicita visto, o momento que eu solicitei o visto, o momento que o visto chegou na minha casa, o momento que o visto foi deferido, ou o momento que a data do visto que está no passaporte. Quais são essas datas? Nós não sabemos. Precisamos aguardar. Já era para sair esse regulamento? Sim, porque houve, da data da publicação da lei até ela entrar em vigor, foram quase 30 dias, se não me falha a memória. Era tempo suficiente para eles terem apresentado o regulamento da lei e não apresentaram esse regulamento. Então, nesse momento, para quem tem manifestação de interesse, para quem ainda não completou 5 anos, não dá para solicitar a cidadania portuguesa pelo tempo. Não dá. Cuidado, eu tô fazendo esse vídeo, primeiro para te esclarecer todas essas dúvidas e segundo para auxiliar e ajudar pessoas que caem em golpe. Porque o advogado, muitas vezes, ele tem a persuasão, que é aquela coisa bonita de falar, ele consegue te enrolar com termos jurídicos, com informações, e a pessoa que é leiga, no sentido de não ter o conhecimento, e tá tudo bem, porque às vezes nenhum advogado tem o conhecimento da lei, ele acaba acreditando e caindo. Eu já recebi vários relatos de pessoas falando, Juliana, dei entrada na minha cidadania pelo prazo da minha MI. Eu falei, mas você fez isso com autorização de quem? Você fez isso com qual informação, né? Você recebeu um regulamento que ninguém recebeu, você tem informações ali privilegiadas que ninguém tem. Você fez isso com base no quê? Então, não há regulamento. É complexo fazer esse entendimento, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. A lei precisa de um regulamento, é esse regulamento que vai nos dar informação dessa alteração da lei. E mais, tá? Há especulações que vai ser alterado, talvez, para a data da manifestação de interesse, porém, vamos dizer que o Joaquim tem 2 anos de manifestação de interesse. Para que ele possa utilizar esse período de 2 anos da manifestação, ele vai ter que ter contribuído na Segurança Social, ele vai ter que apresentar contrato. Assim, existem muitas especulações do que pode ou não acontecer. Então, nós não sabemos, né? E como eu falei, temos essa questão desse novo governo, que vem batendo na tecla contra essa questão da imigração. Já sabemos aí que muitas coisas podem alterar, vamos dizer assim, como eles chamam, na facilitação da lei da nacionalidade ou do pedido de título de residência. Tá tudo muito parado em Portugal. Nós estamos, assim, iniciamos 2024 ruim, né? Tínhamos a expectativa de melhora com a AIMA, porém, nós já tivemos reunião com a AIMA e a informação que eles nos passaram é que, doutora, nós temos a intenção, estamos trabalhando para isso, porém, herdamos muito processos atrasados, herdamos muita coisa ruim do antigo órgão. Então, a gente está trabalhando para organizar a casa, nós estamos trabalhando e temos aí também essa questão, né, do governo que vem dando informações, então até que tudo se alinhe, até que tudo aconteça, vai demorar um pouquinho, vai demorar um bocadinho. Talvez você já tenha completado aí seus 5 anos de residência e nem vai precisar depois saber a questão das novas datas. Então, hoje, é isso que nós temos sobre a lei da nacionalidade. Presta atenção, cuidado, não caia em golpe, não fique lendo somente vídeos de YouTube, Instagram, vai lá, dá um Google, pesquisa, entra na lei da nacionalidade. O conhecimento é algo acessível para todos nós. Pergunta para um advogado, pergunta para outro,
pega as informações, porque às vezes a gente cai em golpe tão bobo, mas é porque a gente é preguiçoso de buscar informações, preguiçoso de buscar o conhecimento. Então, cuidado, tá? Quando acontecer as novas alterações, todo mundo vai falar sobre isso, você vai ficar sabendo que de fato entrou o regulamento ou não, né? Porque como eu falei, pode aí não acontecer.